Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial do Fundo de Investimento Imobiliário REC Logística, é o RELG11, RELG11, relatório de abril. Então a gente vai ver aí o fundo que está passando por uma dificuldade financeira e muito grande. Então fique conosco para você ficar por dentro aí do que está acontecendo, tá? E se realmente o preço que está de mercado vale a pena investir no fundo. Então fique ligado. E se você gosta desse tipo de assunto, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like, é tudo de graça, mas tu ajuda muito a gente aqui a continuar nosso trabalho no YouTube, ajudar o canal a crescer, tá bom? E também compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Eu vou também compartilhar esse relatório na descrição do vídeo. Baixe lá, né, e faça uma leitura mais apurada. E também nosso link do grupo do Telegram está lá na descrição do vídeo. Vamos lá então. Helg 11, fundo de logística administrado pela BRL Trust, gerido pela REC Gestão de Recursos. Tem a rentabilidade alvo, o CDI, que não está fácil de buscar o CDI, né? Mais de 1% aí, normalmente a média do CDI nos últimos meses está mais de 1%. E o patrimônio líquido do fundo é pequeno fundo, né? 163 milhões, tem uma alavancagem de em torno de 70 milhões, que tem dificultado aí o fundo realizar os pagamentos, né? E que também tem feito o valor dele cair no mercado, né? Ele encerrou abril a 49,38, mas como todos os fundos de logística aumentaram, menos o XPPR11, né? O XPPR11 realmente está no lamaçal, mas o Helg 11 teve uma alta, acho que encerrou aí dia 19 de maio, última sexta-feira, cotado aí em torno de R$ 58. Então teve uma alta aí interessante, de quase 20%, né, nesse período aí de maio, né, desde o fechamento desse relatório. E o preço patrimonial dele é 122,55, né? Então realmente o fundo está bem descontado, mas fique conosco para você se informar melhor sobre o fundo. Taxa de administração e gestão é 1,17,5%, 0,17 mais ou menos, a taxa de administração, né? E gestão 1%, está mais ou menos aí 1,20, né? Vamos dizer assim, arredondando, e não tem taxa de performance, prazo de duração indeterminado, investidores em geral, e tem um pouco mais de, tem quase 7.400 cotistas, e essa base tem reduzido aí mês a mês por conta das dificuldades do Helg 11. Aqui, resultado de abril, fundo teve um resultado, né, de 92 centavos por cota, que não será distribuído. Já começa o relatório já na primeira frase, já deixando bem claro, não será distribuído. E o objetivo é viabilizar as ações para cumprir as obrigações financeiras do fundo. O fundo tem dívidas aí no curto prazo e está com uma dificuldade de caixa, e realmente só retendo os resultados, eu acho que até assim vai ser difícil o fundo cumprir com as suas obrigações, se não tiver que vender algum imóvel ou aí fazer uma subscrição, que eu também acho que não vai ter um sucesso porque está muito distante do valor patrimonial, né? O resultado não distribuído foi incorporado ao valor patrimonial, teve um aumento aí em relação ao mês passado, de 122 para 122,50, média de abril, né? E tem como objetivo, então, proteger o interesse da saúde financeira e os cotistas também, né, os interesses dos cotistas do fundo. Nos últimos 12 meses, o fundo paga até um bom provento, né? Pagava aí 80, 70 centavos por cota todos os meses, né? 7,78 já pagou nos últimos 12 meses, tendência esse valor então reduzir, já que na Assembleia do último dia 9, saiu no resultado no dia 10, foi aprovado, né? 18% aí que votou, em torno de 14%, dos 18, 14% aprovaram a não distribuição dos 95% legal, né, que a lei determina. Uma situação que não pode ser distribuído, que não, pode não ser distribuído se os cotistas votarem dessa forma que foi feito, né? Então, nesse semestre não vai haverá distribuição de rendimentos. Eu acredito que nem no outro semestre também não vai ter, porque o resultado do fundo é muito baixo para a dívida que ele tem aí em dezembro. A gente vai ver isso tudo mais para baixo. Bom, aqui a gente tem aqui a consulta formal que eu falei, já teve o resultado, né? Então, já teve o resultado aqui. O fundo tem uma dívida de curto prazo de 13 milhões, se eu não me engano, né? E desses 13 milhões foi pago agora no mês de maio através dos CRs que o fundo tinha na carteira, liquidou em torno de 6 milhões e alguma coisa, né? Então sobra aqui essa dívida de curto prazo, em torno de 6 milhões e meio de reais, né? Vamos ver se o fundo então alcança esse valor aí
para cumprir com as suas obrigações, né? E também, né, claro, tinha que abraçar junto com os cotistas também, né? Os gestores não vai ter remuneração nesse período aí também, né? Enquanto, eu acho que eu não me entender, enquanto o cotista não tiver provento, o gestor também não deveria ter a sua remuneração, mas vai ser provisionado contabilmente, né? Essa remuneração, só que ela não vai ser efetivamente paga. Aqui teve mais notícias ruins, né? Devolução do REC log extrema. Então a Multilaser aí confirmou e entregou no dia 30 de abril, né? Que já tinha anunciado lá no dia 1º de novembro. A entrega aí do galpão logístico B, em torno de 5.500 metros quadrados, que aumentou a vacância em 5,65%. E aqui o fundo fala que adquiriu também CRI do São Benedito II, que eu não sei nem se já foi vendido, né? Já que o fundo utilizou praticamente aí o que ele tinha na carteira para saldar parte da dívida dos 13 milhões. Resultado acumulado hoje que o fundo tem é R$ 2,02 por cota, que dá mais ou menos 2 meses aí de resultado do fundo, né? Então é o que o fundo hoje tem de resultado acumulado, fora o caixa, né? Renovação, teve renovação em maio, né? Então, como evento subsequente, né? Não teve só notícias ruins, teve duas renovações aí no REC Log Queimados e no REC Log Camaçari. Teve as duas renovações contratuais com as duas empresas que estão elencadas aí. Bom, mais para baixo aqui a gente verifica a questão do seu portfólio, né? Então, alguns resultados aqui, o fundo mesmo assim ainda, né, tendo uma rentabilidade superior, a distribuição acumulada superior no período da sua existência superior à taxa DI, né? E a gente verifica aqui que o fundo atualmente, né, tem 235 milhões em ativos, né? Mas as dívidas que o fundo tem de 72 milhões reduz o patrimônio líquido para aquele falou que a gente falou lá no início de 165 aproximadamente, né? 165 milhões. E a dívida do fundo hoje, né? Tem essas questões aí, né? Dívidas até 12 meses são quase 60 milhões de reais. O fundo provavelmente vai ter que reperfilar essa dívida aí. E acima de 12 meses o fundo tem um valor menor de 12 milhões e 800. Né? Então o fundo tem 72 milhões em passivos. Vamos aí observar, né? E acompanhar o fundo nessa saga de pagar essas dívidas aí de curto prazo, né? Já que o fundo está com uma vacância aí em torno de 20 e poucos por cento, né? Que prejudica um pouquinho também os resultados do fundo, e é o segundo mês consecutivo que o fundo não distribui proventos. Mais para baixo aqui a gente verifica a participação de cada imóvel, né? Então, os imóveis que estão ali com vacância, se eu não me engano, é o Extrema, o Queimados e o Contagem. Então, que tem maior participação na área bruta locável, que é o Camaçari, está 100% locado. Né? E a maioria dos seus contratos são corrigidos pelo IPCA em torno de 3 quartos. Né? A vacância hoje está em 22,6%. Como eu falei, o Camaçari está com vacância, né? Então é o Contagem e o Cotia que não tem vacância. O Camaçari, que tem a maior área bruta locável, está com a vacância ali em torno de 28%. Né? E aí então realmente prejudica bastante o resultado do fundo, né? E a saúde financeira para pagamento dessas alavancagens que normalmente são baseadas, né, naquele retorno através dos aluguéis, né? E aí com essa vacância fica complicado realmente e, né, atrapalha todo o planejamento financeiro feito para adquirir a dívida, né? E se eu não me engano, esses certificados foram vendidos, né, para pagar, não tenho certeza, mas eu acho que esses certificados foram vendidos em maio para pagar parte da dívida dos 13 milhões lá com o Santander. E aqui a gente verifica também em relação aos contratos, que a maioria são contratos típicos, então normalmente são contratos de curto prazo, a gente verificou lá nas renovações, renovações de 2, 3, 4 anos, né? E a gente aqui vê que o segmento que tem maior imposição aqui dentro das receitas, né, uma participação é o tecnologia. Tecnologia que tem maior participação provavelmente é o e-commerce, né? E falando de DRE gerencial, hoje o fundo, né, teve um resultado aí, na verdade em abril teve um resultado de caixa de 1,2 milhões. Todo esse resultado aqui para cima são resultados pelo regime de competência, né? Então a gente verifica que o fundo tem ali em torno de, né, de um terço dos seus aluguéis
mais de um terço, né? Em torno de 40 e poucos por cento dos seus aluguéis servindo para pagar as dívidas de alavancagem, né? De aquisição de imóveis. A gente verifica que realmente é uma dívida muito alta, né? O fundo tá aí com contrato securitizável, né? E acaba que isso aí prejudica os resultados. O fundo teve resultados de competência aqui contábil de R$ 726 mil, né? E aí, por conta aí das carências ou de não pagamentos de algumas dívidas, normalmente relacionadas a essas dívidas financeiras, né? O fundo teve aí um resultado de caixa superior de 1,2 milhões. Né? Normalmente essa parte tem alguma carência, né? alguma reperfilamento que o fundo tem feito e acaba que os resultados ficam de caixa, ficam maior que o de competência. Né? Esse detalhe a gente não tem, né? Mas é mais ou menos isso aí que acontece. Aqui é a receita cruada, não é muito importante. Aqui a gente tem também o detalhamento dos ativos. Então são bons ativos localizados em grandes centros logísticos, né? Eu moro inclusive perto desse aqui de Queimados, eu moro em Nova Iguaçu, então esse aqui é um grande polo industrial que tem ali em Queimados, né? Bem localizado ali esse imóvel, né? Camaçari também aqui, outro polo industrial. A gente verifica aqui também nesse de Extrema, né? Que vários fundos aí tem imóveis nessa localidade de Extremas ali em Minas Gerais, em Cotia também. É um polo industrial também interessante. E aqui a gente também tem esse aqui de Contagem também, né? Também é um grande polo industrial ali, que grandes fundos têm imponentes imóveis ali industriais nessa região. Bom, mais para baixo aqui a gente verifica a liquidez ali e a rentabilidade. Então o fundo teve aí uma oscilação muito grande, né? No mês de abril, né? Oscilou aqui de 65 a R$ 46. Então esse aqui foi a oscilação do fundo, né? E o valor médio negociado foi de R$ 53, e o valor de fechamento R$ 49,38. A gente verifica que a queda livre do fundo desde o início, né? Realmente, fundo aí com notícias que normalmente o mercado, né, abomina, então teve essa queda do preço aí, principalmente por conta, primeiro, dos problemas nos contratos, da vacância e agora, né, a questão da dívida e agora a não distribuição dos proventos. A gente verifica, inclusive, que a quantidade de cotistas segue reduzindo desde lá do início, desde outubro, né? A gente verifica aqui, chegou a 7.400, 7.700, 7.900 e de lá para cá reduzindo aí gradativamente a quantidade de cotistas, né? A gente verifica essa questão aí, muitos vendendo inclusive com prejuízo, né? O que a gente está vendo aí, muitos vendendo com prejuízo, não acreditando na retomada e na gestão que o fundo tem feito. Ok? Então é isso aí. Relatório gerencial do Helg 11. Estamos acompanhando essa saga aí financeira, essa dificuldade que o fundo está passando, né? Segundo mês seguido sem distribuição de proventos. A gente segue acompanhando. Se você é cotista do Helg 11, conte para a gente aí nos comentários a sua expectativa do fundo, se você está continuando a comprar fundo com essas quedas que está tendo. Compartilhe com a gente nos comentários aí. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Compartilhe com outras pessoas. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.